Irmãos e irmãs, quantos vieram aqui buscar a palavra de Deus? Glória ao Senhor, eu louvo a Deus, porque Deus, Ele é fiel. Por favor, se coloquem de pé, quem pode, quem não pode, fica sentado. Abram vossas Bíblias na segunda carta de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Glória a Deus. Pastor, cadê o Pedro? Está do lado do João. Apocalipse, Judas, não Iscariote, o irmão de Cristo. Terceira, segunda, primeira João. E aí vem o irmão Pedro, um está do lado do outro. A todos que encontraram, digam: eu encontrei. Do verso 1 a seguir, se você tiver sem Bíblia, nós vamos colocar aqui no telão. Fique à vontade para fazer a leitura. Eu vou fazer uma leitura um pouco extensa, mas preste atenção nisto. Eu quero, com a graça de Deus, expor nesta noite, versículo por versículo, e lá no final, trazer uma aplicação deste texto em cima de nós, para que você entenda o que Deus quis dizer nesta noite, ok? Então a leitura é um pouco extensa, mas já você vai ficar sentado um bom tempo e descansar bem. A todos que encontraram, digo assim: eu encontrei. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, do verso 1 a seguir. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembrança despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembram do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Verso 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, o Senhor é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa
e em paz, e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dado, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam de posição segura em que se encontra. Verso 18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Espírito Santo, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Se alguma mente está cativa aqui, que seja agora liberta esta mente, purificado este coração para receber essa semente, esta palavra. Senhor, que eu diminua, o Senhor cresça, a glória é sua. Só sou o que sou por causa de Cristo, e só estou de pé por causa da sua misericórdia. Senhor, usa a minha vida, fala conosco, Pai. É para isso que aqui estamos, para ouvir a sua voz. Ora em nome de Jesus, amém. Por favor, pode se assentar. Deus colocou esse texto no meu coração, já está com mais de 30 dias atrás. Achava eu que pregaria esse texto, pregaria esse sermão domingo passado. E domingo passado eu preguei sobre a graça de Deus é suficiente. E orando o Senhor me disse, não, esse sermão vai ficar para a Santa Ceia. E Deus colocou esse tema no meu coração. O dia do Senhor vem. Por favor, repitam isso comigo. 1, 2, 3. O dia do Senhor vem. Diga para o teu vizinho, o dia de Deus vem. Glória ao Senhor. O apóstolo Pedro, ele escreve esta carta como pastor da igreja, cujo próprio Deus o constituiu a pastor da igreja. E Pedro escreve esta carta com o propósito de despertar e também estimular nós cristãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser despertada regularmente, todos os dias. Para quê? Ela precisa ser despertada regularmente, a fim de que o inimigo da igreja não nos encontre adormecidos na fé, paralisados na nossa jornada cristã. Neste capítulo de número 3, da segunda carta que Pedro escreve, ele escreve de forma, podemos chamar o capítulo 3, de forma apocalíptica, sobre o dia do Senhor Jesus, o dia da vinda de Jesus, o dia da volta de Cristo. O versículo 1 até o versículo 2, Pedro ele inicia dizendo, amados. Outras versões diz, meus irmãos. A expressão amados é que Pedro, como pastor da igreja, ele estava mostrando para eles o quanto ele amava a igreja e quanto tinha um afeto
um amor pastoral pela igreja de Cristo. Então ele inicia dizendo: amados, e dentro deste texto do capítulo 3, nós vamos encontrar por 3 vezes Pedro citando a expressão amados, amados e amados. Então ele diz: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas cartas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembre do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Pedro está citando os outros 10 apóstolos de Cristo, incluindo o apóstolo Paulo. Veja bem que Pedro lhe diz da seguinte maneira esse verso. Pedro está aqui argumentando, trazendo um argumento, e o argumento de Pedro aqui é que a profecia sobre o dia do Senhor, Pedro está dizendo assim que ela não foi inventada pelos servos do Senhor, os apóstolos, Tiago, Judas, não Iscariote, João. Então, ou seja, Pedro está dizendo assim que não foi inventada por eles. A profecia da vinda do Senhor também não foi inventada pelo próprio Senhor Jesus. É interessante que o profeta Jeremias, um dos profetas maiores do pacote de 5, entre Ezequiel, Daniel, entre Jeremias, Isaías, Jeremias vai dizer, no capítulo 30, versículo 7, ele inicia com uma frase: vírgula, que grande é aquele dia, e ele diz: e não há outro semelhante. Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. Ele está falando a questão do dia do Senhor, o grande dia do nosso Deus que está para vir. O profeta Daniel, no capítulo 12, versículo de número 1, Daniel, ele vai dizer assim: nesse tempo se levantará o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Amós capítulo 5, o profeta, um dos profetas menores do grupo de 12, ele vai dizer também no versículo 18 de Amós, capítulo de número 5. Olha como ele inicia dizendo sobre o grande dia do Senhor: ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejem o dia do Senhor, o dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Bendito é o Senhor. Mateus capítulo 24, o versículo 29 ao 31. É interessante também que o Senhor Jesus, ele falou de forma categórica sobre o dia da segunda vinda e do julgamento do mundo. Verso 29 até o verso 31, Jesus diz: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, olha lá, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Verso 30, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. E ele quem? Jesus, enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais
reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, de uma a outra extremidade dos céus. Bendito é o Senhor. Este aqui no capítulo 24 é conhecido como o sermão escatológico do Senhor Jesus. Então Jesus está abordando no seu sermão escatológico os sinais da sua vinda, as condições para a sua vinda e os resultados da sua vinda. Aí Pedro então no versículo 3 da sua carta, a sua segunda carta que nós acabamos de ler, do versículo de número 3 até o versículo de número 4, Pedro então, ele vai continuar dizendo da seguinte forma, diz assim, Pedro no versículo 3 até o versículo de número 4. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Observamos então que Pedro aqui nesse versos, Pedro vai falar aqui dos falsos mestres, que são chamados por Pedro de escarnecedores. Os escarnecedores não apenas negam as verdades de Deus, os escarnecedores também zombam e escarnecem das verdades de Deus. Observe o versículo 3, parte A, diz assim Pedro, antes de tudo. Tudo o que, Pedro? Antes de tudo. Ou seja, em outras versões, Pedro usa o termo em primeiro lugar. Ou ele vai dizer antes de tudo, ou ele vai dizer em primeiro lugar. Pedro está nessas palavras enfatizando a importância fundamental daquilo que está prestes a ensinar. Observe, últimos dias. Ele vai dizer, antes de tudo, saibam que nos últimos dias, ou em primeiro lugar, saibam que nos últimos dias, Pedro está dizendo, virão. Quem virá, Pedro? Escarnecedores, fazendo o quê? Com as suas zombarias. Últimos dias. Últimos dias refere-se a quê, irmão Edson? Últimos dias refere-se a todo o período compreendido entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Jesus. Pedro diz, virão escarnecedores, escarnecendo. O escárnio, o que é isto? Escárnio é um pecado intencional. Escárnio é um pecado intencional. Escarnecedores são quem? Escarnecedores e escarnecedoras são aqueles que desprezam Deus, seu Filho Jesus, o Espírito Santo e a bendita palavra de Deus. Aleluia. Escarnecedores são aqueles que desprezam Deus, desprezam Jesus, desprezam o Espírito Santo e desprezam a bendita palavra de Deus. Quando eu viro as costas para um culto, quando eu viro as costas para a pregação genuína do Evangelho que está sendo pregada nos púlpitos, quando eu viro as costas para Deus,
quando eu viro as costas para Jesus, eu sou chamado pela Bíblia de escarnecedor. Eu estou desprezando a Trindade Santa, a gloriosa presença do Senhor. E Pedro está dizendo: nos últimos tempos virão escarnecedores, e eu tenho toda a certeza na minha alma que você deve, pelo menos desse tanto habitante de pessoa, conhecer alguém que escarnece a palavra de Deus, que despreza a palavra, que despreza a presença do Senhor, que despreza o culto, que despreza um louvor. E Pedro cita aqui na sua carta que são escarnecedores. Irmão, quando uma pessoa vira as costas para a igreja que ela pertenceu, ela está não desprezando a igreja, não está desprezando o pastor, não está desprezando o obreiro, a obreira, está desprezando a bendita presença do eterno Senhor. E Pedro está dizendo que nos últimos dias vai aparecer um bocado de escarnecedores. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Os escarnecedores são os apóstatas. E eles são apóstatas em palavras e atos. O que é apostasia? Afastamento da presença de Deus, esfriamento na fé, desprezo para com Deus. Apostasia. Apóstatas, aqueles que pensam como hoje: será que eu vou no culto ou será que eu vejo outra coisa? Então, ou seja, eles estão trilhando para o caminho da apostasia, o esfriamento para com o Senhor, o esfriamento para com a presença de Deus. Isso é um perigo, isso é uma arma maligna, e isso acaba com a vida espiritual de uma pessoa. Então os escarnecedores também são os apóstatas, são aqueles que têm a sua apostasia em palavras e ato. Ou seja, repito, a pessoa que um dia serviu a Deus e por escolha própria, porque Deus não faz nada de mal para alguém o abandoná-lo, por escolha própria, volta à prática mundana, pecadora, a Bíblia diz: é um escarnecedor, é uma escarnecedora, porque desprezou a lei, desprezou a presença de Deus, desprezou. Então, escarnecedor nada mais é a pessoa que despreza a Deus. Então, ou seja, Pedro continua no mesmo verso dizendo assim: olha, antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões. Meu Deus, andando, a palavra andar aqui é conduta, não é passo. A palavra andar aqui é posicionamento, comportamento, não é dando passo aqui. Andar aqui, nesse texto, é postura, comportamento. Então Pedro diz: e eles virão desprezando as coisas de Deus e se comportando segundo as suas próprias paixões. Preste atenção nisso. Ainda hoje, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos crentes, os falsos profetas, em vez de aceitar com humildade o conforto da verdade, o confronto da verdade, distorcem a palavra de Deus para continuar na prática das suas próprias paixões. Esta é a ideia de Pedro. A ideia de Pedro aqui é que eles preferem torcer a verdade do que serem pela verdade disciplinado. Irmãos, irmãs, vivemos numa geração
que não suporta ouvir as verdades do cristianismo, infelizmente. Há pessoas que taxam pregadores fiéis com a pregação da palavra, taxam de fanáticos. Eu tenho esse nome, me chamam de fanático, porque eu prego a palavra. Não invento modinha aqui para você ficar na igreja, não. Preferem o conforto do erro do que o confronto da Bíblia. Jesus disse certa feita: tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Aí Jesus continua: porque surgirão falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E Jesus continua a dizer na sua palavra, ele diz assim, um alerta: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Aí Jesus fala: pelos seus frutos vocês o conhecerão. Frutos nesse texto não é uma maçã, não é uma laranja. Fruto, na interpretação desse texto que eu citei, fruto é o que, bispo? Fruto é vida. Fruto é conquista. Jesus está dizendo assim: pela vida de vocês, pelo comportamento deles, vocês vão descobrir se é falso profeta ou um profeta de verdade. Fruto é comportamento, fruto é conduta, fruto é testemunho. O falso profeta quem é? É aquele que prega uma coisa, vive outra. Você está aí? O falso profeta, Jesus está citando, é aquele que prega uma coisa, vive outra. A igreja de Cristo Jesus, em todos os tempos, deve manter-se em vigilância contra os que distorcem a palavra de Deus. E distorcem para a satisfação dos seus próprios propósitos egoístas. É isso que Pedro está falando. Cuidado com esses escarnecedores, esses hereges que inventam heresias, que zombam da fé. Verso 4. E Pedro continua dizendo assim, e dizendo, olha só o que eles dizem, os escarnecedores: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha só como eles são. Onde está a promessa? Esse versículo 4 está, portanto, aqui estão, portanto, as palavras dos escarnecedores. Onde está a promessa que Jesus vai voltar? Isso aí é desde Noé, isso aí é desde Abraão, desde Moisés. Os nossos pais já morreram. Os pais que ele fala é os contemporâneos da antiguidade. Abraão, Isaac, Jacó, já foram. Eles também falaram, mas cadê a promessa? Com arrogância, eles negam que o dia do julgamento virá. Com arrogância, eles escarnecem da promessa de Jesus. Foi próximo, Jesus disse que voltaria. Eles perguntam com arrogância, com orgulho, com soberba: onde está a promessa? Observe que eles não estão interessados no tempo da volta de Jesus. Eles estão interessados onde? Eles nos perguntam quando ele vai voltar. Onde está a promessa? Assim também, gente, estão muitos nos dias de hoje,
zombando, ouça, zombando da promessa da vinda de Jesus. Mateus 24, 39, 37, 39. Eles estão zombando da promessa da vinda de Jesus. Porém, Jesus, ele vai nos dizer bem claro: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Jesus nos diz que quando voltar, as pessoas que o rejeitam ficarão tão surpresas quanto ficaram as pessoas no tempo de Noé, quando perceberam o dilúvio. Serão como o povo de Sodoma e Gomorra, e foi destruído pelo fogo e enxofre. Fique atento, eu estou somente aqui, nós estamos só trabalhando. Já já vai chegar algo tão profundo que você vai pensar 1000 vezes se vale a pena deixar Jesus, manter-se longe de Jesus. O versículo 7, eu só estou aqui falando algumas palavras. Versículo 7 ao versículo 5 ao 7, Pedro vai dizer assim: acontece que, de propósito, ele está falando dos escarnecedores, esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Por favor, com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído e afogado em água. Por favor, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o quê? Para o quê? Para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição de quem? Dos ímpios. Aqui começa a apertar. Pedro, nesse versículo 5 ao 7, nós temos aqui a destruição do mundo. Pedro responde aos escarnecedores: vem cá, vocês estão zombando da volta? Vocês estão aí com arrogância perguntando quando vai ser? Pedro então lhe responde aos escarnecedores, aos apóstatas, aos falsos mestres, lembrando eles que vocês esqueceram do propósito. Há 2 fatos aqui. Qual? Um é o dilúvio e o outro a destruição do mundo. Verso 5, observe bem. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo. Eles esquecem disto. Eles esquecem que o céu existe desde o princípio, e que a terra surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus. Aleluia. Pedro está citando a criação, dizendo que a criação não é uma explosão cósmica, como os cientistas dizem por aí. Pedro está citando a criação não é uma explosão cósmica. Pelo contrário, o mundo foi criado por Deus. Gênesis 1, Moisés diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra surge da água. Gênesis 1, 9. O mundo foi criado por Deus pela palavra do seu poder. Ou seja, Deus é o Criador
dos céus, da terra. Deus é o sustentador dos céus, da terra. E Deus levará o mundo ao julgamento final. Bendito é o nome do Senhor. Diga para o teu vizinho: Deus que fez o mundo tem também poder para destruí-lo. Continue dessa maneira que você está atentado, prestando atenção. Fique bem atento, porque muitos acham que Jesus vai voltar e vai ser um mar de rosa, maravilha. Você nem imagina o que vai acontecer. Eu vou mostrando na Bíblia para você entender. Verso 6. Pedro vai dizer assim no verso 6. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído. Aí Pedro fala, ó, afogado em água. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Os escarnecedores, os apóstatas, os que rejeitam a Cristo, eles esquecem de que Deus já havia manifestado seu julgamento no passado. Até uma criança sabe qual foi o juízo de Deus no passado. O dilúvio foi um julgamento, um juízo de Deus ao mundo antigo. E Pedro está falando, eles esquecem no verso anterior. Eles esquecem. Eles estão esquecendo de tudo isto. Muitos também estão esquecendo do dilúvio. Muitos estão esquecendo o que aconteceu no tempo de Noé. Esquecendo que o juízo de Deus foi usado pela água. O mundo inteiro, com exceção da família de Noé, o mundo inteiro morreram, gente, afogados pela água. Gênesis 7, do verso 11 e o verso 12, escute isso. O dilúvio atingiu todo o planeta Terra, matou toda a raça humana. Eu estou pregando um Deus que usou a água como juízo para um povo rebelde, desobediente. E vou usar agora dentro do texto que Deus não vai matar com água, agora vai ser com fogo. Já chegamos lá. E muitos esquecem disto. Não é o teu caso. Se for, muitos esquecem. Levam a vida a Deus a brincadeira. Não leva a Deus a sério. Hoje é crente, amanhã não é. Hoje está um pé na igreja, outro está um pé no mundo. Hoje adora a Deus, amanhã adora o homem. Hoje glorifica a Deus, amanhã fala palavrões. Estão de brincadeira, zombando, me desculpe a expressão, com o rosto de Jeová. Zombando dele. Mas Paulo vai dizer em Gálatas, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar vai colher. Escute, meu amigo, minha amiga, Deus não vai usar o dilúvio desta vez, na segunda vinda. O juízo de Deus não é água, o juízo de Deus vai ser fogo, fogo divino, fogo destruidor. Quando vai ser, bispo? Não sei, porque a Bíblia não me dá data. E onde a Bíblia se cala, pregador fica mais em silêncio e não inventa heresia. Mas uma coisa é certa: se tu está crente, fica crente. Se tu não é crente, se torna crente. Se tu abandonou Jesus, volte, porque a qualquer momento vai chover fogo do céu e tudo vai derreter. O texto está aqui estampado, mostrando para mim, para você. Não é a palavra desse homem mortal de carne e osso, é a palavra de Jeová. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
Você faz tempo que não escuta uma pregação dessa, porque por aí não se prega mais assim, se prega chave para aquilo e pulinho para aquilo. Aqui ainda se prega o evangelho, a origem ainda está nesse púlpito. Gênesis 7, versículo 11, versículo 12, diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês desse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, por favor, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então Pedro, no versículo 6, vai dizer assim: com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído. Mundo daquele tempo, o que isso quer dizer? Mundo daquele tempo, qual é o significado que Pedro diz, mundo daquele tempo? A condenação de Deus pela água trouxe a destruição de todo ser que respirava na época de Noé. Aleluia. É o mundo daquele tempo. Pedro está dizendo assim: o mundo, as pessoas do tempo de Noé foram destruídos pela água. Isso é muito tremendo, igreja. Irmãos, todos os seres viventes em terra seca da época de Noé pereceram, morreram, menos a família de Noé e aqueles que Deus, animais que Deus mandou Noé colocar na arca. E os que ficaram passaram a boiar. Olhe para mim. E eram criaturas de Deus, homens, mulheres, crianças, que você possa imaginar. Aí você me diz: mas bispo, Deus é amor, mas também a justiça, age com juízo. E o juízo, eu estou pregando sobre o tema, o dia de Deus está vindo, e o juízo de Deus vai acontecer em breve. Muitos estão, como eu disse, levando a Deus com brincadeira. Muitos estão brincando com Deus. Mas escute, Deus tudo sabe, tudo vê. Deus conhece todas as coisas. Versículo 7. Pedro diz assim, olha, pela mesma palavra, escute isto: os céus e a terra, céus, terra, estamos pisando nela. Os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados, reservados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição de quem, igreja? Os ímpios, os perversos, os incrédulos. A lista é grande em Apocalipse. Irmãos, o mundo de Noé, ou seja, as pessoas no tempo de Noé foram destruídas pela água. O mundo presente, Pedro está dizendo, será destruído pelo preste atenção, dentro do capítulo 3, Pedro revela a destruição da criação de Deus pelo fogo por 3 vezes. Verso 7, verso 10, verso 12. Por 3 vezes, Vitor, Deus vai falar assim através de Pedro: vou destruir com fogo, vou destruir o céu e a terra com fogo, vou destruir com fogo. Verso 7,
verso 10, verso 12. Observe os pontos no verso 7. No verso 7, Pedro fala de 2 pontos: palavra e fogo. Mantém-se o verso 7. Pela mesma palavra, primeiro ponto, palavra. Os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o, diga, palavra. Digam, por favor, fogo. Novamente. Palavra. Deus determina o começo do universo em Gênesis 1 através da palavra. E também determina o fim pela palavra. Diga comigo, fogo. Fogo. A natureza deste fogo a Bíblia não revela. Mas o propósito de Deus por fim ao mundo por meio do fogo nada mais é de julgar os ímpios, os perversos, os escarnecedores. Diga para o teu irmão com muita unção, diga assim: o dia do Senhor será terrível. Por que será terrível? Quem aqui pode me responder? Porque é a Bíblia que está falando, e não é o pregador. Amós, o profeta, diz que o dia do Senhor será um dia de trevas e não luz. Você está aí? Verso 8, eu estou correndo, quero tomar tempo. Aí Pedro diz assim no verso 8: mas uma coisa, amados, vamos para a igreja, que vocês não devem esquecer. O que é, Pedro? Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. A demora da segunda vinda de Jesus está relacionado à paciência de Deus. Escute isso, por gentileza. Cada dia que passa significa que Deus está dando ao pecador, significa que Deus está dando à pecadora mais uma oportunidade de se arrepender. Na verdade, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno arrependimento e conhecimento do Evangelho. O versículo de número 10, Pedro diz assim: porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Diga bem alto: o dia do Senhor virá como um ladrão. Pedro está dizendo assim: ei, vocês que desprezam o Senhor, que escarnecem, que estão desviados, que abandonaram a fé, escutem, o dia do Senhor virá e não tardará. Não é porque Jesus está demorando em voltar que o crente vai se entregar ao relaxamento espiritual. Pedro diz que como o dia do Senhor virá como ladrão. Ou seja, precisamos como igreja estar alertas e preparados. Observe que ele diz isso. Então, ou seja, irmãos, a natureza derreterá pelo fogo. Verso 10,
Por gentileza. Olha lá. Vamos ler bem alto? Fica à vontade. 1, 2, 3. Estou caminhando para terminar, mas deixa eu explicar um pouco esse versículo 10. Mediante a graça do Senhor. Pedro está dizendo assim: ei, a natureza vai derreter pelo fogo. Vou mais forte. Ouça isso. A terra e tudo que na terra existem será destruído pelo fogo. É isso que Pedro está falando. Está ali. A igreja leu bem alto. Vou mais ainda, ouça isso. Pedro é contundente em afirmar que derreterá tudo aquilo que o homem tiver construído. Os tesouros que os homens ajuntaram derreterão. Todas as coisas das quais os homens se orgulham, construções, impérios, grandes cidades, enormes edifícios, realizações. Pedro está dizendo: nada que o homem tiver levantado ficará de pé na terra, vai ser derretido. Observe que Pedro no texto diz assim: e os elementos se desfarão pelo... Cadê a água? Cadê a água? E os elementos que Pedro diz é céu, ar, terra, mar, homem, animais. Os elementos se desfarão pelo fogo. Isso aqui não é um sermão de ibope, não dá ibope, ninguém rodopia. Estou lá preocupado com o movimento. Eu estou preocupado com a sua alma de Deus não cobrar de mim depois que eu não preguei a verdade. Eu te amo em Cristo. Pastor que ama é como um pai e uma mãe que ama o filho. Ensina a verdade, dá bom conselho. Observe que Pedro está dizendo que os elementos se desfarão. E Pedro faz questão de dizer assim: sabe como vai ser? Pelo fogo. A expressão se desfarão pelo fogo quer dizer o que, bispo? Significa dissolver-se. Como você colocar sal na água, desapareceu, dissolveu. Irmãos, por favor, escute isso. Os grandes monumentos erguidos pelos homens e por máquinas na terra entrarão em colapso e se derreterão como cera se derrete na fornalha, como manteiga se derrete no sol. Esses megas impérios, edifícios que você olha pelo fogo, pelo fogo, pelo fogo, pelo fogo. É o que Pedro está dizendo, por favor, não me interprete mal. É o que a Bíblia está falando através de Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus falando. Concluo. Sabendo em você, nós, que o dia do Senhor está para vir e vem, e que o juízo de Deus é inevitável, vai acontecer. A pergunta é, diga qual? Como nós, como igreja, devemos se portar? Ou, que atitude a igreja deve ter até o dia do Senhor? Antes de citar três coisas, primeiro eu digo, lembre-se, antes de Deus derreter tudo, a igreja é tirada daqui.
arrebatamento aconteceu. A igreja não vai passar por essas dores, porque o noivo jamais vai se casar com uma noiva ferida. Ele vai preservar a noiva. Então, antes de ver um derretimento sobre a terra, Jeová busca a igreja fiel. Agora deixa aqui no ar. Já pensou aqueles e aquelas que não são crentes de verdade vão ficar e vão começar a sentir umas gotinhas de fogo nas costas? Eu era criança, fui moleque de colônia, muito pobre, e nós brincávamos muito à noite, enrolávamos sacolinhas de plástico na ponta de uma vareta, de um galho de árvore, e saía pingando aquilo no chão. Achava bonito, quando não botava-se fogo em pneus velhos, e dava umas pancadas no pneu pegando fogo, e saía aqueles pingos de fogo, quando batia na nossa pele, abria um buraco. Quem já foi essa brincadeirinha? Eu brincava muito. Você já parou para imaginar? A igreja subiu, aí a pessoa levou Deus a sério, amou o dinheiro, amou os prazeres, amou o mundo, concupiscência da carne, da soberba da vida, ficou aí nesse mundão, subiu o povo, aí começa o céu. Deixa eu esconder do fogo aqui, vai, dá para esconder, mas onde pingar uma gota de fogo, começa a incendiar. Até num pingo vai. Assim foi o dilúvio, não veio de uma vez, foi de gotas em gota. E Deus usou Noé para avisar, como Deus está usando a Bíblia para avisar. Eles achavam que era mais uma chuva qualquer para uma boa colheita, mas de repente a Bíblia diz que não só caiu chuva do céu, abriu-se a comporta e começou a brotar água da terra. Encontrou-se água do alto para baixo. Enquanto vi umas gotinhas só de fogo, eu me esquivo. Agora quando vi um mundaréu de fogo, e você vê enormes monumentos derretendo aos olhos, Jesus! Te dei oportunidade, falei com você na Santa Ceia, te levei para ouvir a verdade da minha palavra, não pulinhos para vitórias, mas comportamento para ser salvo. Mas você brincou, você achou que era o homem que estava falando com você, você achava que aquele homem carne e osso falando contigo. Te pergunta, aquele homem morreu na cruz por você, para ele se preocupar tanto com a tua salvação? Jesus, tenha misericórdia. A porta fechou. E pior do que morrer queimado é ir para o inferno. Então preste bem atenção que eu estou concluindo com isto. Como que a igreja deve se comportar até a vinda do Senhor dentro desse texto? Eu vou usar aqui 3 versículos para aplicar sobre mim e você, como devemos nos comportar. Olhe para o altar, por gentileza. Verso de número 11, por favor. Primeiro, como eu devo me comportar, se portar, que atitude eu devo ter em relação até o dia do Senhor vir. Primeiro, a igreja precisa viver uma vida em santidade. Não é o irmão Edson que diz, Pedro, usado por Deus, diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito, tudo será queimado, vai derreter tudo, vocês devem viver, devem ser pessoas que vivem de maneira santa. Até Jesus voltar, Jesus quer uma igreja que tem um comportamento santo, coração santo, pensamento santo, os olhos santos. A palavra santo é separado. Há um texto bíblico que diz assim que sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu peço a gentileza, prepare 1 Pedro 1, 15 e 16, por favor. Observe bem que Pedro ele cita da seguinte forma no versículo 11, onde ele prepara ali, ó: uma vez que tudo
será assim desfeito. Diga comigo tudo. Por favor, tudo. Tudo. A palavra tudo nesse texto se refere ao quê? É óbvio. A tudo que Deus criou. Uma vez que tudo será desfeito, tudo que Deus criou, homens, mulheres, todo ser que respira, aves, animais, uma vez que tudo será destruído, Pedro fala, vocês, para a igreja. Pedro não está falando para aqui escarnecedores, Pedro não está falando aqui para ímpios, Pedro não está falando nesse texto aqui para o mundano, Pedro está falando para nós crentes, os eleitos. Vocês devem viver de maneira santa. Por quê? No capítulo 1, Pedro fala por quê. Verso, olha lá. Capítulo 1, 1 Pedro 1, verso 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, detalhe, em tudo o que fizerem. Casal, até o namoro de um marido e mulher tem que ser santo, viu? Crente não namora na cama igual mundano não, tá? Deixa isso para culto de casal. Em tudo que? Em tudo que? Pedro não disse somente, seja santo nas vestes. Em tudo que vocês fizerem. Seja santo no seu trabalho. Seja santo na escola. Seja santo com a tua família. Seja santo aonde você estiver. Em tudo que fizerem, seja santo. Observe que o Pedro diz o verbo dever no seu texto, ou seja, indica uma obrigação divina sobre a igreja. A igreja deve ser santa, ou seja, a igreja deve ser santa em tudo o que faz, como acabei de falar. Gente, escute, precisamos estar preparados para encontrar com Deus. Amós 4:12. Segundo ponto, como devemos se comportar até a volta de Jesus? Viver uma vida dissoluta? Viver uma vida de qualquer maneira? Ser crente de qualquer jeito? Tá sim. E segundo ponto, como eu devo me comportar, se portar? Que atitude, que comportamento, que conduta eu devo ter até o dia de Jesus voltar? O texto me diz, versículo 14, 2 Pedro 3. Eu vou fazer essa leitura, estou terminando. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Sabe o que é isso? Diga comigo, até Jesus voltar, eu tenho que ter atitude santa. Segundo, qual é? Sejam irrepreensíveis na conduta. Pedro usa a expressão grega, fazer esforço, esforce. Essa palavra enfatiza a responsabilidade do cristão, como indivíduo, de se esforçar no desenvolvimento da conduta cristã. Paulo diz em Filipenses 2:12, desenvolvei a vossa salvação com santo temor e tremor. Será que se Deus olhar do céu para mim, vai dizer para mim assim, Edson, você é irrepreensível. Edson, tenho que te repreender. Observe que o texto está aqui dizendo, esforcem, igreja, para que o Senhor Deus os encontre irrepreensível. Pedro diz que os crentes devem ser achados puros e inculpáveis. Isso significa que o crente deve seguir o exemplo de Jesus, que era sem defeito e sem mácula. Ei, que nota Deus dá para mim? Que nota Deus daria para você? Como é a minha, a sua conduta lá fora, como cristãos? Compro e pago?
O que sai da minha boca, palavras que glorificam a Deus ou palavrões que glorificam o inferno? Estou sendo irrepreensível não pelo homem. É Deus que tem que dar nota para mim. Certa feita Paulo disse: Timóteo, procura apresentar-te, não para mim, a Deus, como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra e que não se envergonhe. Procure apresentar-te aprovado. Quem tem que me aprovar não é você. Quem tem que me aprovar é Deus. A pergunta é esta: que nota Deus te daria? Digo só hoje, não dos dias anteriores. Será que eu tenho sido um bom cristão no meu lar? Tenho sido um sacerdote bíblico? Será que você tem sido uma mulher virtuosa na sua casa? Como estamos tratando os descrentes? Como estamos tratando os incrédulos? Com amor ou com acepção? Nunca se julga as melhor igreja. Mas observe bem que nós estamos aguardando Jesus. De que forma? Porque se fosse para a gente ter atitudes igual mudando, para que estar na igreja? Que voltamos para trás. Se for para mim ter um comportamento como uma mundana, que eu volte para trás. Que for para mim se vestir como um mundano, uma mundana, que eu volte para trás. É isso que o texto está dizendo. Primeiro, vivam uma vida santa até Jesus voltar. Segundo, sejam irrepreensíveis aos meus olhos. Não é porque nós somos falhos que nós devemos aproveitar na nossa falha e viver uma vida lá vão ter. Existem coisas que nós podemos evitar, sim senhor, sim senhora. Podemos evitar uma vida mentirosa. Podemos evitar uma vida de infidelidade conjugal, amar de verdade o cônjuge, ser transparente com ele e com ela. Podemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, independente se ele é crente ou não é crente. Ou seja, o que é amar o próximo como a mim mesmo? O bem que eu quero para ele. O mal que eu não quero para mim, também não quero para ele. Perante Deus, igreja, seja sincero. Estamos sendo irrepreensíveis por ele ou repreendidos por ele? Deus está nos aprovando ou nos reprovando? Repito, Deus é que está dando a nota. Para mim e para você, que nota você acha que Deus nos daria? Pelo nosso comportamento. Você está aqui no culto. Versículo 18, termino com isso. Você vai ceiar. Eu também quero ceiar. Mas versículo 18, primeiro, a igreja deve viver uma vida santa até o dia de Deus. Segundo, a igreja tem que ser irrepreensível diante do Senhor. Terceiro, verso 18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro ponto, enquanto Jesus não volta, Jesus quer ver uma igreja crescendo na graça e no conhecimento da pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Irmãos, irmãs, em vez de dar atenção às heresias dos escarnecedores, nós como cristãos somos desafiados pela Bíblia a se apegarem mais à sã doutrina. Mas não me leva a mal, tem pessoas que dão mais valor aos hereges na internet do que a um homem ou uma mulher de Deus ensinando a verdade. Há pessoas que aplaudem mais os hereges por aí e reprovam o evangelho verdadeiro, porque o evangelho verdadeiro dá coceira nos ouvidos. Agora as palavrinhas que vêm de autoajuda choram, mas a Bíblia não é autoajuda, a Bíblia é ajuda do alto.
Elamar que massúria maia. Pedro diz: antes cresçam na graça e no conhecimento da pessoa bendita de Jesus Cristo. Quanto mais os crentes se alimentam da palavra, por isso que eu me preocupo em te alimentar, não de conversa fiada minha, historinhas de gibi ou noticiários de jornal. Por isso que eu procuro alimentar você com a palavra, porque quanto mais os crentes se alimentam da palavra, mais crescem na graça e no conhecimento de Jesus. Me desculpe, não vou ficar chateado se você falar: vou para a igreja X, porque lá não pega no pé, ninguém pega no pé. Vá com Deus, porque quem pega no nosso pé é a Bíblia, não o homem. E a Bíblia pega no nosso pé, porque a Bíblia quer ver a gente bem, salvo, arrebatados e morando na glória. Diga para o teu irmão: o conhecimento de Cristo é a raiz, porém a graça é o fruto do conhecimento. Quanto mais se conhece a Bíblia, mais Deus despeja a sua graça. Quanto mais se prega a verdade, mais Deus despeja a graça sobre a igreja. E vale te lembrar, quando você tem um profundo conhecimento da palavra, falso mestre não te engana, falso profeta não te engana, os hereges não te enganam. Quando ele vem com a conversa fiada, você diz como Pedro diz: repreenda agora. Você fala: cala-te, porque isso não está na Bíblia. O conhecimento, Jesus disse uma frase: o meu povo erra, porque ele falta conhecimento. Muitos estão errando, porque não se importam mais com a palavra, aceitam todo tipo de pipoca requentada. O evangelho não é pedaço de pizza de ontem para hoje, que bota no micro-ondas. O evangelho, Paulo diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que no evangelho crê, que é grego, que é judeu. Então onde tem um evangelho, tem uma igreja sadia. Onde tem um evangelho, tem uma igreja forte. E o evangelho é que te fortalece. Escute, quando Pedro diz: cresça na graça e conhecimento, Pedro está dizendo assim: não é conhecimento a respeito de alguém que eu quero que você conheça. Mas quando Pedro diz: cresçam na graça e no conhecimento de Jesus, Pedro está dizendo assim: pastor Tiago, mais do que conhecer alguém, é intimidade com esse alguém que chama Jesus. E Pedro termina: a Ele seja a glória. Diga comigo: a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos lá de novo, a última parte, 1, 2, 3. A expressão Ele é Deus, Jesus. A expressão Ele aqui é Deus, Jesus. Pedro está dizendo assim: vem cá, a Ele, Jesus, seja a glória, tanto agora como o dia eterno. Pedro está dizendo assim: Jesus Cristo é o centro da carta e o centro de toda a Bíblia. Por quê, Pedro? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Diga bem alto: a glória vem dele. Diga: a glória vem dele, e a glória retorna para ele. Por isso que Pedro diz: a ele a glória, ou seja, a glória vem dele, a glória retorna para ele. Pedro está dizendo: Jesus é o único que deve ser glorificado. Aí ele fala: quando? Quando? De agora, pelos séculos dos séculos, sem fim. Eu termino para a gente orar. Deus está voltando. Creia você ou não, eu creio, porque a Bíblia está dizendo:
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vira para o teu irmão e diga: vou me esforçar para o arrebatamento, e você se esforçará também. Diga: vamos junto, vamos junto. Essa terra vai ser destruída. Há um céu de glória para a igreja. Oh! Glória a Deus.